Pessoal, bom dia. Com esse vídeo aqui, eu começo uma sequência de vídeos que vão ser dedicados a gente corrigir, né, fazer a correção, a resolução dos exercícios da nossa primeira prova, a prova P1. Assim como eu fiz na turma de análise, que eu fiz lá uma sequência de vídeos corrigindo toda a prova P1 para ficar para os alunos no YouTube, também estou começando aqui agora a fazer com vocês. Então, o primeiro exercício da nossa prova P1 é o exercício aqui do verdadeiro e falso. Responda verdadeiro e falso, verdadeiro ou falso, claro, e justifique sua resposta. Então, o primeiro item é uma conjectura aqui. Se A e B são matrizes simétricas, então AB é igual a BA. Né? Então, qual que é a estrutura lógica aí que está por trás, que vai valer para todos eles ali, para os 4 itens? Você vai ter sempre uma conjectura escrito ali, se alguma hipótese, então alguma tese. Né? Se alguma coisa acontece, isso implica que outra coisa acontece. E está posto ali, a princípio, como uma conjectura. Se você concluir que é verdadeiro, o correto seria você fazer a demonstração e essa conjectura vira um teorema com uma demonstração. Se você concluir que é falso, aí o usual e o mais indicado, mais direto, do ponto de vista lógico, é você dar um contra-exemplo e derrubar aquela conjectura. O que é o contra-exemplo? Você vai criar um exemplo onde as hipóteses são satisfeitas, mas a tese, o que vem aqui depois, não é satisfeito. Então aqui, por exemplo, no caso do item A, eu cheguei à conclusão que isso aqui é falso, então eu vou criar um contra-exemplo. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar duas matrizes simétricas, A e B, e vou mostrar que quando eu multiplico A vezes B, o resultado que aparece na segunda multiplicação B vezes A é diferente do primeiro, ou seja, AB dá diferente de BA. Tá? Bom, aí você vai falar, professor, mas quais matrizes simétricas você vai pegar? Aí é claro que eu fui para um rascunho, eu tentei algumas. Para a questão de simplificação, eu peguei matrizes 2 por 2, porque são mais fáceis, né? Então eu escrevi o seguinte exemplo, coloquei ali item 1A falso. Lembrei para os alunos que a matriz simétrica, quando ela é igual à sua própria transposta, né? Transposta é a matriz que é obtida a partir da primeira, trocando linha por coluna, só para lembrar. Então isso que é a matriz simétrica, quando você troca linha por coluna e continua igual. Então peguei uma matriz A simétrica, 1 menos 1 menos 1, 2. Outra matriz B simétrica, 0, 0, 0, 1. Fiz a multiplicação AB, lembra da multiplicação de matrizes, né? Linha vezes coluna, ficou 0 menos 1 e 0, 2. 0 menos 1, 0, 2. Esse foi o resultado de AB. E o resultado de BA é só você inverter aqui. Escreve primeiro AB, cuidado para não escrever errado na hora que for fazer a segunda conta, né? Que aí muda a matriz, aí dá tudo errado. Então ficou 0, 0, 0, 1. E aqui 1 menos 1, menos 1, 2. Então, B vezes A, que é a matriz BA, já ficou diferente. Ó. 0, 0 vezes isso aqui dá 0. 0, 0 vezes a segunda coluna dá 0 também. Então, ao invés de ficar 0 menos 1 na primeira linha, já ficou 0, 0, já deu diferente. Mas, ainda completando aqui a segunda linha, menos 1, 2. Então, você tem o AB, tem o BA, conclusão, duas matrizes simétricas, A igual a AT, B igual a BT, porém o AB, você vê aqui claramente que é diferente do BA. Então, realmente, você justificou que o primeiro item é falso, justificou com um contra-exemplo. Vamos ver aqui o segundo item, vamos ver o enunciado. O enunciado do segundo item, B, ele diz o seguinte, se o produto de duas matrizes AB for 0, então o B, se eu fizer A vezes B da matriz nula, então necessariamente o B vezes A da matriz nula também. Rascunhei um pouco, pensei no exercício, cheguei à seguinte conclusão, esse é uma afirmação falsa. Tá? Então, como que eu vou montar um contra-exemplo? Eu vou arranjar duas matrizes, A e B, que é a multiplicação da matriz nula, mas quando eu vou fazer depois de novo a multiplicação BA, não dá mais matriz nula. Então, eu peguei as matrizes 1, 0, 0, 0. Aqui não tem nenhuma obrigação de ser simétrica e tal, tá? Então, peguei 1, 0, 0, 0 para a matriz A, 0, 0, 1, 0 para a matriz B. Fiz o produto AB, linha, coluna, 0, 0. Linha, coluna, 0, 0. Produto AB realmente deu matriz nula. Então você pegou duas matrizes que satisfazem aqui a hipótese. Agora, para funcionar o contra-exemplo, tem que dar errado aqui a tese. Quando eu faço BA, coloquei o B para cá, 0, 0, 1, 0. Coloquei o A para lá, 1, 0, 0, 0. Faço a multiplicação, dá 0, 0 aqui em cima, linha, coluna, e dá 1, 0 embaixo. Linha, coluna, 1,
linha, coluna, 0. Então, a matriz AB deu nula, mas a matriz BA deu diferente de nula. Está aqui um contra-exemplo que mostra que essa item B aqui realmente é falso. Agora, o item C é curioso, porque ele diz assim no item C, se A vezes B for nula, então uma das duas tem que ser nula. Né? Vou ler de novo. Se A vezes B igual a matriz nula, então ou o A é a matriz nula, ou o B é a matriz nula. Agora, veja bem. Tudo bem, eu vou concluir que é falso. A gente pode ver que é falso pelo próprio item anterior, pelo B. Né? O B você tem aqui, ó, A vezes B deu matriz nula, mas o A é nula ou a B é nula? Não é. Tá? Nenhuma das duas é nula. Isso que eu queria chamar a atenção, uma questão lógica aqui. Porque dar o contra-exemplo seria arranjar duas matrizes que o produto dá nula, mas não acontece essa tese aqui. Isso aqui, o que significa negar esse ou? Quer dizer, o que é negar? Eu vou ter uma A vezes B que dá 0, mas não vai ter A igual a 0 ou B igual a 0. Então, o que é não ter isso aqui? É que você ter uma A diferente de 0 e o ou vira um E. Lembra da lógica matemática, né? Quando eu nego um ou, né, o ou vira um E. Então, não P ou Q vira não P e não Q. Né? Então, eu vou ter que ter o A diferente de 0 e o B diferente de 0. Então, é justamente esse exemplo aqui. A vezes B dá nula, mas o A é diferente de 0 e o B é diferente de 0. Então, quer dizer, por isso que eu coloquei aqui, logo no começo do item C, eu coloquei observação. Dá para usar a primeira linha do item B. Multiplicação das duas dá 0, porém, nenhuma das duas é matriz nula. Mas eu ainda dei aqui um outro contra-exemplo que eu achei interessante, porque a gente poderia também pensar numa coisa mais forte ainda. Eu posso ter as duas matrizes se multiplicando, dando matriz nula, mas não é apenas que nenhuma das duas é nula. Pode ser que nenhuma das duas nem sequer tem um número 0 lá dentro delas. As duas não têm nenhuma entrada nula, não são matrizes nulas e não tem nenhuma entrada nula. Então eu dei o seguinte exemplo, 1, 1, 2, 2 é a matriz A, 3, 4, menos 3, menos 4 é a matriz B. Se você fizer a multiplicação das duas, 3 menos 3 é 0, 4 menos 4 é 0, 6 menos 6 é 0, 8 menos 8 é 0. Então, gera a matriz nula a partir do produto de duas matrizes, que não só não são nulas, servem também como contra-exemplo aqui para o item C, mas elas são ainda mais, é mais forte aqui a questão, nenhuma delas tem sequer uma entradinha igual a 0. E a multiplicação delas dá uma matriz totalmente nula, onde todas as entradas são 0. Bom, então A, B e C foram falsos. O único item que é verdadeiro nesse exercício é o item D. E nesse caso do item verdadeiro, é necessário que a gente faça uma demonstração e não apenas forneça um contra-exemplo, porque não tem contra-exemplo, ela é verdadeira, mas também não caia na besteira, assim, no erro, de tentar demonstrar dando um exemplo. Eu não vou dar um contra-exemplo, porque ele é verdadeiro, mas eu vou dar apenas um exemplo para ilustrar ele funcionando. O exemplo para ilustrar ele funcionando, o próprio nome já diz, é apenas um exemplo para ilustrar ele funcionando. Não é uma demonstração. Então, na minha visão, qual é uma possível, não estou dizendo que seja a única, mas qual é uma possível demonstração para o item D? Vamos lê-lo.